Turma, na atividade 6, nos diz o seguinte: calcule a área total e o volume dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas abaixo. Tem um cubo, né, de 2 metros de comprimento, largura e altura. Lembrando que o cubo ele tem a mesma medida em todas as dimensões. Um paralelepípedo retângulo com 3,5 de comprimento, 1,5 de largura e 2 de altura, e um outro cubo com 1,5 centímetros de medida, seja de comprimento, largura e altura. No próprio conteúdo nos fala que o paralelepípedo reto-retângulo, o volume, né, de um paralelepípedo desse é o produto, ou seja, é a multiplicação, o resultado da multiplicação entre as medidas do comprimento, da largura e da altura. No cubo é a mesma coisa, turma, só que o cubo é um caso especial de um paralelepípedo retângulo no qual as arestas são congruentes, ou seja, as medidas são iguais. Como as medidas são iguais, eu posso unificar, ao invés de escrever A, B, C, porque aqui associou A ao comprimento, B à largura e C à altura, eu posso simplesmente colocar A elevado ao cubo, ou seja, A elevado à terceira potência, porque independente do valor, ele será igual, é o mesmo que nós aplicarmos essa propriedade da potência, beleza? No item A, nós temos um cubo, o seu lado, a aresta dele mede 2 centímetros, então o comprimento é 2, a largura é 2 e a altura é 2. Por isso que quando é o cubo, assim como no cálculo do volume, na área você simplesmente pode falar que a área é dada por A ao quadrado, ou seja, A elevado à segunda potência. Todas as faces do cubo, elas são no formato de um quadrado, e a partir daí, se eu quero calcular, né, a área, eu preciso substituir apenas o valor aqui no local do A, porque é o mesmo que eu multiplicar 2 vezes 2, lado vezes lado. Então, 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, centímetros vezes centímetros. Eu uso a propriedade da potência, porque, embora não apareça aqui, nós teríamos, né, o expoente 1. E propriedade de potência, você conserva a base, né? Potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. É uma propriedade que vocês vão usar sempre. 2 dimensões elevado ao quadrado. 3 dimensões elevado ao cubo, que é a terceira potência. Beleza? Como são 6 faces de 4 centímetros quadrados, eu tenho que considerá-la. Por isso, multiplicando 6 vezes os 4 centímetros quadrados, eu tenho uma área total, considerando as 6 faces, de 24 centímetros quadrados. Beleza? Já o volume é como eu acabei de comentar. A, ou seja, o lado, né, dessa aresta ali, elevado à terceira potência. A elevado à terceira potência, considerando que o A é 2 centímetros, fica 2 centímetros elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2. Seguindo o mesmo raciocínio, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E os centímetros, como cada expoente aqui é 1, 1 mais 1, 3, beleza? 8 centímetros cúbicos, ou seja, 8 centímetros elevado à terceira potência. Já no paralelepípedo retângulo, eu tenho uma face, que é um retângulo, de 2 centímetros por 3,5 centímetros, são 4 faces dessa maneira, e tenho duas faces que são um retângulo também, porém de 2 centímetros por 1,5. A partir daí eu preciso de calcular a área dessa primeira face, depois as áreas, né, a área total desse segundo tipo de face, para que eu possa somá-las e encontrar a área total desse paralelepípedo. A área do retângulo é dada pela base vezes a altura. A base eu sei que é 3,5 centímetros, a altura eu sei que é 2 centímetros. Quando eu multiplico 3,5 por 2 centímetros, eu vou obter 3,5 vezes 2 é 7. 7 centímetros quadrados é uma face. Se eu tenho 4 faces, 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados, essa face retangular aqui mais esticada. Essa mais curta, quase parecendo um quadrado, ela é dada pela mesma relação, base vezes altura. Porém, se a base é 1,5 centímetros e a altura 2 centímetros, agora eu vou ter 1,5 vezes 2, que resulta em 3 centímetros quadrados, ou seja, 3 centímetros elevado à segunda potência. A partir daqui, eu lembro que são duas faces desse jeito, ou seja, essa daqui e essa outra que estava do lado.
2 vezes 3, 6. 6 centímetros quadrados, né? No caso, somando já todas as faces nesse formato e todas nesse. Se eu somar 6 com 28, turma, aí eu vou obter o total, que são 34 centímetros quadrados, beleza? Já na terceira, aliás, o volume, né, antes, já o volume dessa figura, eu posso calcular através da relação que envolve comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento é 3,5, a largura 1,5 e a altura 2 centímetros. Considerando essas três informações, eu faço aquela multiplicação utilizando o nosso cálculo mental, também conhecido como calculadora. 3,5 vezes 1,5 vezes 2. Se você quiser fazer mentalmente, não tem problema não. Olha só, 1,5 vezes 2 não é 3? Pensa no financeiramente, que não erra. 1,50 vezes 2, 3. 3 vezes 3,5, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0,5 é 1,50. 9 mais 1,50, 10,5. Nesse caso, centímetros cúbicos. Aqui embaixo, centímetros quadrados. Nunca se esqueçam disso. Já no final, temos o cubo novamente, e assim como no primeiro exemplo, eu preciso considerar o valor da aresta ali, 1,5 centímetros, e multiplicar 1,5 por 1,5, porque no final das contas eu estou fazendo esse valor elevado à segunda potência. A partir daí, utilizando novamente aquele cálculo mental que vocês conhecem, 2,25 centímetros quadrados, cada uma dessas faces quadradas. Se eu tenho 6 faces, 6 vezes 2,25, eu vou obter 13,5 centímetros quadrados de área total. Já o volume total é dado por A elevado à terceira potência, ou seja, a aresta, o valor do lado ali do comprimento da altura, que é o mesmo, elevado à terceira potência. 1,5 centímetros elevado à terceira potência. De novo, a gente vai usar aquele cálculo mental que vocês conhecem, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 3,375 centímetros cúbicos. Beleza? Um abraço.